A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui ao estudo no Evangelho conforme escreveu Mateus. Na aula anterior, nós estudamos essa primeira parte aqui do esboço do livro, essas 4 primeiras sessões do livro ou do Evangelho conforme escreveu Mateus. Hoje vamos estudar aí a partir aí desta 5ª sessão, que começa no capítulo 13 e versículo 24 e vai até o capítulo 19 e versículo de número 2, onde vai falar sobre o propósito do Messias declarado, né? A crise da cruz, chamada para servir. Então vamos lá. A 5ª sessão, conforme a gente já disse, do capítulo 13, versículo 24 até o capítulo 19, versículo 2, e vai mostrar aqui a crise da missão messiânica, antecipada na sessão seguinte, né? A gente já citou essas referências. A rejeição de Jesus em Nazaré, Herodes manda decapitar João Batista e a obtusidade dos discípulos. Os discípulos tinham dificuldade em entender as coisas relacionadas ao reino de Deus. Essas referências indicam tensões que levaram Jesus a declarar a iminência da cruz e também a revelação de si próprio na transfiguração. Ali ele se revelou como uma das pessoas da Santíssima Trindade e também como o Messias. Na narrativa, desse ponto por diante, a cruz aparece crescentemente diante de Jesus e torna-se o objetivo imediato da sua carreira terrena. Na 6ª sessão, que vai do capítulo 19, versículo 3, até o capítulo 26, versículo 2, nós temos ali a declaração do propósito messiânico leva ao conflito com seus oponentes, que aparecem em tais eventos. Os debates com os herodianos, o debate com os saduceus e o debate com os fariseus. As denúncias, principalmente acerca da hipocrisia dos escribas e dos fariseus, e a predição da desolação de Jerusalém procedem desse conflito. A 7ª sessão, que é Mateus capítulo 26, versículo 3, até o capítulo 28 e versículo 10. Todo conflito tem de chegar a uma crise, e na vida do Messias essa crise era a cruz. Essa sessão descreve a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Mateus acentua o caráter messiânico da sua morte, salientando a sua relação com as profecias. Jesus alude definitivamente ao Antigo Testamento 4 vezes, aplicando-as aos eventos da sua paixão. E ao responder à pergunta de Caifás, aplicou a si próprio o título de Filho do Homem. Mateus capítulo 26, versículo 64, o texto diz: Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa citação de Jesus é uma citação de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que é uma referência ao Messias. E esse Messias, ao mesmo tempo, era um ser celestial. O texto de Daniel diz: Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então aqui, diante de Caifás, Jesus assume essa condição de ser divino e de ser
o Messias aguardado pelos judeus. Então, aqui nesta última sessão, nós temos o epílogo, Mateus capítulo 28, versículo 11 até o 20, que é um sumário do Evangelho, firmando o seu ensino pela ilustração das atitudes para com Jesus: rejeição, incredulidade ou aceitação, adoração. Jesus proclama a grande comissão e depois o apelo final a todos que o aceitam. Bom, então nós temos aqui, nós passamos aqui pelo esboço do Evangelho de Mateus e agora vamos ver a ênfase, do Evangelho conforme Mateus. Mateus foi escrito para mostrar como Jesus alargou e explanou a revelação iniciada com as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Mateus é fortemente judaico em caráter, mas também foi escrito para os gentios, uma vez que fizessem discípulos de todas as nações. Certos incidentes são relatados somente por Mateus: a visão de José, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, o sonho da mulher de Pilatos, a morte de Judas, a ressurreição dos santos, o suborno da guarda e a comissão batismal. Algumas parábolas só encontram no Evangelho escrito por Mateus: a do joio, a do tesouro escondido, a da pérola, a da rede varredouro, a do servo incompassivo, a dos trabalhadores na vinha, a dos 2 filhos, a parábola do casamento do filho do rei, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Então essas parábolas são exclusivas no Evangelho escrito por Mateus. Só 3 milagres são exclusivos ao Evangelho escrito por Mateus: dos 2 cegos, o do mudo endemoniado e o da moeda na boca do peixe. Então esses 3 milagres só encontramos em Mateus. Mateus usa das narrativas dos milagres como provas do poder messiânico de Jesus. Mateus é um evangelho didático. Mateus capítulo 5 até o 7 é o maior bloco de ensinos encontrados nos evangelhos. Outras longas passagens reproduzem o ensino de Jesus. E Mateus enfatizou o ensino de Jesus relacionando a sua pessoa com a lei para ficar claro o seu messiado. Nós temos aqui, nesta tabela, o seguinte, que em cada sessão há uma longa espécie de discurso, como mostra nesse quadro. Então nós temos uma sessão que vai de Mateus 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 11, que são de profecias realizadas. Nessa sessão há um discurso que é a pregação de João. Na outra sessão, que vai de Mateus capítulo 4, versículo 12 até o capítulo 7, versículo 29, nós temos os princípios do reino anunciados. Então nós temos aqui em Mateus capítulo 5, 1, 7 a 29, no meio dessa sessão, um sermão que é o Sermão da Montanha. Nós temos uma outra sessão que é o poder revelado, que vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1, e há um discurso aqui que é o da comissão. Na quarta sessão, nós temos o programa explanado, e os discursos aqui apresentados são os das parábolas. Dentro desta próxima sessão, que é o propósito declarado, nós temos o discurso do significado do perdão. Na sessão seguinte, que são os problemas apresentados, nós temos o discurso da denúncia e da predição. Nesta próxima sessão, a penúltima, nós temos a paixão consumada. Então aqui nós não temos um discurso, mas temos a ação, que é
o sacrifício de Jesus Cristo. Na última sessão, no epílogo, nós temos um discurso que é a grande comissão. Bom, então nesta última página aqui, nós temos esse segundo aspecto especial do Evangelho de Mateus, que é Mateus é o Evangelho da Igreja. Mateus é o único dos evangelhos que cita a palavra igreja. Lá no grego, né? Eclésia, que significa tirados para fora, né? Então, o único dos evangelhos que cita a palavra igreja é Mateus. E outro aspecto especial do Evangelho de Mateus é que Mateus é o Evangelho do Rei. Mateus enfatiza a doutrina do reino e a realeza de Cristo. A genealogia segue a linhagem real de Judá. O nascimento de Jesus provocou grande ira em Herodes, porque ele via nele um rival político. A entrada em Jerusalém acentua a sua chegada como rei. E Mateus 25:31 diz que ele sentará no trono da sua glória. E a inscrição da cruz: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então Mateus tinha esta pretensão, né, ao escrever o seu evangelho aos judeus, mostrar que Jesus é o Messias. Por isso que ele é considerado como o Evangelho do Rei, o Evangelho do Messias. Que Deus abençoe. Na próxima aula estaremos estudando acerca do Evangelho escrito por Marcos.